Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estar aqui nessa tarde linda, essa tarde maravilhosa, que nós podemos celebrar o nosso Deus, e nós também podemos ouvir da palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, na semana passada nós falávamos sobre a família de Deus, essa que é a igreja do Senhor. Nós falamos essa família que o Senhor Jesus Cristo comprou. Essa família que o Senhor Jesus Cristo comprou. Essa é a palavra que nós compartilhávamos juntos na semana passada. Essa família que precisa ser uma família unida. Essa família que precisa fazer a demonstração de amor. Essa família que precisa receber, acolher. Essa é a mensagem que nós compartilhávamos junto com os amados irmãos. Então, essa mensagem da semana passada. E hoje, queridos irmãos, quero compartilhar aqui sobre a família Projeto de Deus. Esse é o título da nossa mensagem. Esse é o título da nossa mensagem. Gostaria de levar o irmão a fazermos uma reflexão no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 18 até 25. Vamos ter que ter paciência por causa do barulho que estamos atendendo aqui ao redor, mas vamos orar para que Deus nos concentre aqui na palavra e a gente fique juntos aqui e ouvirmos a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor, em Gênesis, no capítulo 2, vai dizer o seguinte: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta afinal é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Pois deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos orar, queremos agradecer pela sua palavra. Queremos pedir a presença do Espírito Santo para nos direcionar nessa tarde. Senhor, nos guarde, nos faça entender, porque nós sabemos quão precioso é família, Deus. Nós sabemos que essa instituição é preciosa na face da terra. Então, Deus, abra os nossos corações em nome do Senhor Jesus. Amém. A família foi a primeira instituição que o nosso Pai Celestial criou. Ao lermos esse texto de Gênesis, nós podemos entender aqui, como a palavra diz, que o homem estava só. O homem estava sozinho. E
Deus criou diversos animais. Diz que o homem não achou uma auxiliadora, não achou uma companheira que pudessem caminhar juntos, pudessem serem esses companheiros. O homem não achou. E a palavra diz que Deus fez um pesado sono para o homem e tirou da costela do homem e formou a mulher. Que nós vemos, ou que nós podemos entender aqui, que Deus é quem instituiu família. A família foi instituída pelo próprio Deus, não os homens. Não existe nenhum governo, não existe nenhum poder nesse mundo que institui família. A família provém de Deus. É Deus quem instituiu a família. Por isso que essa família deve ser algo de maior apreço, deve ser algo de honra, deve ser algo de respeito. A família tem que se ter na família o respeito, a honra e o cuidado pela família. Ao observarmos o texto, nós vemos tudo isso, mas queria dizer, contudo, querido irmão, nós vivemos numa época de profundas mudanças em todos os segmentos sociais. Mudanças não para o bem, mas mudanças que dificultam o nosso dia a dia. Nós vemos a nossa qualidade de vida, nós vemos mudanças nas nossas relações sociais, nós vemos mudança na economia, nós vemos mudança na política e nós vemos mudança naquilo que é a estrutura da família. Aquilo que, quando Deus instituiu a família, a razão de ser, nós vemos hoje a mudança disso. Já não se dá o valor dessa instituição que se chama família. Em outra, nós poderíamos dizer assim, que a família nos nossos dias, ela está passando por crises. Ela está passando por momentos difíceis. Eu sei que estou falando para jovens nessa tarde, mas também eu sei que tem pessoas aqui que já são casadas. Então, é essa família que nós vemos. E se nós entendermos como jovens, até também os casados que estão aqui, entendermos sobre o valor da família, entender a razão pela qual Deus instituiu a família, nós iremos dar valor a isso. Nós iremos colocar, iremos honrar, iremos trazer assim com um grande apreço sobre aquilo que é família. Porque nos nossos dias nós vemos isso a cair, nós vemos a falta de respeito sobre essa instituição, a falta de cuidado sobre essa instituição. Já não é digno de honra a família. E nós vemos todas essas coisas acontecer. E é isso que Deus quer nos chamar a atenção hoje. Honrar essa família, respeitar essa família que foi instituída por Deus. Amém? E nós, como igreja, nós somos a luz. Nós somos sal. Então nós precisamos trazer um modelo daquilo. Se o mundo não tem, nós precisamos moldar o mundo naquilo que é família. Nós precisamos ensinar o mundo naquilo que é família. Por isso, antes de irmos para o mundo, nós precisamos reparar em nós mesmos e começar a procurar cuidar, ter o cuidado da família. E eu vou trazer aqui alguns aspectos como nós podemos ter o cuidado da família cristã. Amém? Eu sei que, como eu já disse, tem muitos jovens, mas também tem muitos jovens aqui que já estão preparando para poder casar. Os jovens estão preparando para poder casar, construir família. Então é importante nós sabermos, é importante nós entendermos a razão da família, a razão pela qual a família ela foi instituída. Então nós precisamos cuidar da família. Quais são os cuidados que nós devemos ter? O primeiro cuidado, quando o mundo não tem Cristo dentro da família, nós temos o Cristo como o Senhor absoluto do nosso lar. Senhor absoluto do nosso lar. Tem que ser
Cristo. Amém? Cristo deve ser o centro do nosso lar. Muitos lares cristãos, esse é um dos grandes desafios, retiraram a Cristo como centro do lar e começaram a colocar outras coisas no lar. É por isso que nós vemos os cristãos casam e na mesma proporção que o mundo tem divórcio, também nós vemos divórcio aonde? Dentro da igreja. Dentro da igreja também nós vemos divórcio. Então, quando nós temos Cristo como o centro de todas as coisas, quando nós nos assentamos em Cristo, nós temos uma estabilidade, nós temos uma consistência, nós temos uma estrutura de poder prevalecer. Poder prevalecer. Mas quando nós tiramos Cristo do centro da nossa casa, Cristo não é o primeiro na nossa casa, as outras coisas, talvez sejam bens materiais, o trabalho, talvez essas coisas ali são as coisas primárias da nossa vida, é o centro da nossa casa, nós vamos encontrar grandes dificuldades, nós vamos encontrar instabilidade dentro da família, nós vamos encontrar tudo isso, mas se nós queremos que o nosso lar esteja estável, se nós queremos uma família saudável, então Cristo deve ser o centro da nossa casa. Amém? Quando um dia, quando você for a casar, você que é jovem, de acordo com a vontade de Deus, porque a gente sabe que tem muita gente que anda a fazer corta-mato, mas de acordo com a vontade de Deus, não afaste, não tire Cristo do centro da sua casa. Amém? O segundo aspecto é mantenha a palavra de Deus como a única regra de fé e prática. Uma das grandes necessidades do cristão na atualidade é manter as Escrituras como a base da autoridade. É manter as Escrituras como a base da autoridade e estudar as Escrituras de uma forma sistemática para compreender a vontade de Deus. Muitas casas, muitos lares, a palavra de Deus não é a regra da fé, não é a regra de prática. Nós substituímos a palavra de Deus pela televisão. Nós substituímos a palavra de Deus pelo WhatsApp, pelo Facebook. Já não se lê a palavra de Deus, já não se tem a palavra de Deus, aonde nós buscamos a orientação, aonde nós buscamos os princípios e valores, já não se tem a palavra de Deus. Muitos lares trocaram. Como eu disse, passam mais tempo a ver a televisão, passam mais tempo a ver filmes, a entrar no WhatsApp, Facebook, todas as redes sociais, e nós vemos mais imagens assim. E essa é a técnica que o inimigo vai utilizando para destruir as famílias hoje. É de lá onde as famílias vão bebendo a informação. Nós vivemos num mundo relativista, onde não existe absoluto. Mas para o cristão existe absoluto. E o absoluto é Cristo. Amém? Absoluto é Cristo. E nós entendemos Cristo, nós entendemos os planos de Deus como família por meio da palavra de Deus. Então afasta a televisão, coloca a televisão longe. Coloca o Facebook longe, coloca o WhatsApp longe. E devolva a palavra de Deus para que se estude dentro da família. Se nós queremos famílias estáveis. Amém? Palavra de Deus. O terceiro aspecto a ser seguido para que os lares, para que as famílias cristãs sejam famílias sólidas, bem estruturadas, não aceite o padrão da normalidade que é estabelecida com essa sociedade, com esse mundo. Lembra-se o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, nos primeiros versos. Ele vai dizer o quê?
Não devemos conformar com este século, mas nós precisamos transformar a nossa mente. Sabe, nesse mundo, vamos lá, vamos trazer assim prática claras sobre esse mundo. Se a gente está casado, quais são as regras básicas do casamento? Uma das regras básicas: fidelidade. Nesse mundo, a fidelidade é importante. Na contextualização africana, a fidelidade não é tão assim importante. E se nós não temos princípios divinos e nos deixamos nos levar pelo que esse mundo oferece, as normas deste mundo, então trair a sua esposa, trair o seu marido passa a ser normal. As pessoas vão dizendo, não é problema, faça. Não é assim? Mas você não é homem, não é assim como você é homem. E se você é homem, faça, não é problema. Que ela se aguente lá. Para as mulheres, então, como hoje estão adquirindo níveis superiores, então vão dizer assim, não, eu sou licenciado, eu sou mestre, eu também posso fazer. E quando encontras aquelas amigas que nós chamamos aqui em Chuabo, né, as tugelas, né, e vão dizer assim, vai, faça. E essa é a norma que rege esse mundo. Fidelidade é normal para nós. Isso não é. Nem se eu tenho eu sou. Sabe, só para chamar a atenção. Uma das grandes coisas da atualidade é a pornografia. Os casamentos estão sendo destruídos por causa da pornografia. Pode ser normal para o mundo, né? Para o mundo isso pode ser normal. Mas para o crente é normal? Para o crente é normal? Não é normal. Então nós precisamos transformar a nossa mente. Se nós queremos ter uma família estável, essa família que Deus instituiu, essa família que está no coração de Deus, nós precisamos não aceitar a normalidade que esse mundo oferece, o padrão que esse mundo oferece. Quarto aspecto é ensine valores morais, espirituais aos filhos. Eu tenho assistido, sim, tenho visto nesses dias, que muitas das vezes os pais acham que quem deve educar os seus filhos são os professores na escola. Muitos pais pensam assim. Envia a confusão que eles têm lá em casa e enviam lá para a escola. Que o professor aguente lá na escola. O professor vai, tem que aguentar aquilo que o pai não consegue fazer como seu dever. Então, queridos, como é possível? Porque pais, precisamos de educar, ensinar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Precisamos de instruir os nossos filhos na sua simplicidade. Nós podemos dizer que a igreja começa na família. Amém? É na família onde a igreja começa, na sua simplicidade. No mais simples é na família onde começa a igreja. É lá onde os valores, os princípios cristãos são colocados para as crianças e as crianças poderão crescer de acordo com os princípios. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Precisamos restar tempo com os nossos filhos ensinando a palavra de Deus. Hoje,
Quando os pais estão assim cansados com os filhos, o que eles fazem? Colocam aí na televisão, deixam os filhos na televisão. E empurram os filhos para poder dar dispositivos, esses celulares ali, televisão. Fiquem aí mesmo. Não me incomodem. E é assim que nós vemos na nossa sociedade. E as crianças ficam mais naquela ideia de polícia patrol, Spider-Man. Nós vemos os bolos de aniversário, só tem isso, né? Polícia patrol, bar, Hello Kitty. E essa é a fantasia que a criança tem. Porque é isso que os pais também hoje promovem. Ao invés de ensinar os princípios de Deus, ao invés de ensinar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus dentro da casa, ensinar valores e os princípios do reino de Deus, e colocam as crianças sempre frente à televisão. Eu espero que você, ao ouvir essa palavra, você que é jovem, que nós precisamos marcar diferença. Amém? Você ainda que não casou, nós precisamos marcar a diferença. A nossa família tem que ser uma família cristã. A nossa família tem que ser uma família onde Jesus é o centro. Onde a palavra de Deus é regra de fé e prática. E mais nada. Onde os nossos filhos são guiados por meio da palavra de Deus. Realizar cultos dentro de casa. Realizar cultos dentro de casa. Cultos familiares. Queremos uma família com um projeto. Aquele que é o projeto de Deus. Uma família estruturada. Uma família saudável. Temos que realizar os cultos. Aquele tempo de novela tem que ser afastado. Aquele tempo do futebol. Se está a competir com o meu tempo de adoração, meu tempo de culto familiar, precisa de ser afastado e ser estabelecido uma nova norma, onde nós prestamos culto, onde nós damos o louvor a Deus, onde a palavra de Deus é lida e cumprida na nossa casa. Sexto aspecto. Dedique tempo para a família. Dedicar tempo, sim. Dar o tempo. Cuidado com a família. Dar o tempo necessário para a família. Nos nossos dias é muito comum ver pais que saem às 7 da manhã e só regressam às 22. Quando eu falo assim, eu digo os pais, quer dizer, homem e mulher. Deixam os seus filhos com quem? Trabalhadoras. Quer dizer, as nossas babás passaram a ser mães, pais, nossos filhos. Se não, vamos deixar ali numa escola. Depois, mais tarde, passamos a pegar. De segunda a sexta, ele não tem tempo com a família porque está trabalhando. Tranquilo. Sábado, domingo, ele também não tem tempo com a família. Ou vai ter tempo com os amigos e amigas. Quando volta a casa, sabe o que acontece? Tem relatório para terminar. Nós queremos. Não tem como andar muito bem sem que haja manutenção. Você quer ir sempre para Mocuba, significa que você precisa fazer o que com o seu carro?
Você precisa fazer o quê? Manutenção. 10.000, troca o quê? Troca os filtros, troca o óleo. Senão um dia, antes de chegar em cerâmica, o seu carro vai parar. Se nós queremos ter famílias saudáveis, nós precisamos restar tempo. Tempo. Essas são coisas para aqueles que estão aqui, que são casados, devem já desenvolver. Para você que um dia vai casar, Mano Matama que vai casar, um dia, Mano Argelino que vai casar um dia, tem que restar tempo. As manas que estão aqui também um dia irão casar, tem que restar tempo com seus pais. Fazer manutenção, não é? Lubrificar algumas coisas, não é isso? Quando a gente tem tempo, a gente vai lubrificando algumas coisas. E o último aspecto que tenho sobre essa questão de criar a estrutura, criar saudável, seja um exemplo em casa. Tá bom. Agora vai dizer assim, eu sou jovem, não estou casado. Acho que aqui só estão a falar só para aqueles que estão casados. Como filhos precisam ser exemplos em casa. Pais precisam ser exemplos em casa. Mamás precisam ser exemplo em casa. Aí. Uma vez eu contei uma história aqui de uma criança que eles foram para a igreja, frequentavam a igreja. E a criança falou para a mãe, mamãe, como seria bom se nós mudássemos para a igreja? Mas por quê? Isso porque papai é tão bondoso quando está na igreja, mas tão carinhoso, bem diferente quando ele está em casa. Sabe quantos pastores, quantos líderes, quantas pessoas são boas assim, carinho, amor, quando estão aqui assim fora, mas na sua casa não é assim. Eu vou trazer uma história que eu me lembro muito bem. Quando ainda era mais, estava na minha fase de adolescência, idade talvez, depois 17, 18. Uma das coisas que nós jovens às vezes estamos muito acostumados. Gosta muito de trabalhar na casa do amigo, mas não faz trabalho na sua casa. Ele chega em casa, lava, e todos ficam dizendo, mas que cara, vai para casa, nem a cama. Isso é o que me falava. Dizia sempre, você vai para lá lavar prato lá. E aqui você não consegue limpar, você não consegue fazer nada. E é isso que muitos cristãos fazem, é isso que muitos pastores fazem, muitos líderes fazem, muitos cristãos fazem isso mesmo. Tem uma aparência bonita de família, enquanto dentro da casa está podre, está a cheirar mal. Está a cheirar muito mal mesmo. Então seja exemplo em casa. Se você quer ser um bom pastor, começa onde? Começa onde? Casa. Se você quer ser um bom líder, começa onde? Em casa. Aqui não importa a idade, não importa se você está casado ou não. Também falo para você jovem. Se você quer ser um bom líder, começa onde? Por exemplo, casa. Nós precisamos
ser verdadeiros exemplos dentro das nossas casas. É verdade que muitos de nós aqui que nos encontramos, os nossos pais não conhecem a Jesus. Mas isso não quer dizer que nós vamos desrespeitar a eles. Tem aquelas coisas que os nossos jovens falam. Esses cotas estão o quê? Ultrapassados. Esses cotas não conhecem a realidade. Vou dizer uma coisa para você. Esses cotas conhecem bem a realidade. Antes de você ver aquelas calças que andam ali, elas já vestiram. Quando elas estão a dizer, não faça isso, não faça aquilo, estão a falar pela experiência. Se é para o teu bem, jovem, e não ver os princípios de Deus, obedeça. Seja exemplo. Maridos que estão aqui, sejam exemplos, sejam pais, sejam sacerdotes dentro de casa. Fomos dados uma responsabilidade de ter cuidado da nossa família. Esposas que aqui estão, sejam exemplos dentro de casa. Não há uma competitividade. Nós somos iguais perante a Deus, mas com responsabilidades diferentes. É por isso que nós nos complementamos. O homem complementa a mulher complementa o homem. E essa é a família que Deus quer ver. E a igreja do Senhor. Seja aqueles que estão casados, aqueles que não estão casados. Nós precisamos transmitir isso. Porque hoje, querido irmão, está uma bagunça. Verdade. Está uma desordem. Nós vemos hoje a tentarem virar aqui a família. Nós vemos o mundo como está em crise. Homens tentando, entre aspas, eu nem sei se vou dizer que aquilo é casamento, mas homens juntando com homens, mulheres deitando-se com mulher, achando que estão a constituir casamento. Quando nós voltamos na instituição da família, Deus fez quem? Então, Deus não fez Adão para Adão. Deus não fez Eva para Eva. Nós vemos esse negócio se estragar, tudo isso a entrar dentro da igreja. Nós, como pastores, líderes, nós aceitando tudo isso, dizer é normal. Que não é normal. Nós temos que voltar para o coração de Deus, a família. Amém? A família. É isso que o mundo está tentando colocar. É isso que você vê. Todas as publicidades, até agora para as crianças. Já começam a aparecer beijinhos entre crianças, meninas, naquelas coisinhas, naqueles bonecos animados. Já começam a aparecer lá, influenciando as crianças que aquilo é normal. Não é normal. Afasta a televisão. Afasta esses programas nojentos e coloca a palavra de Deus na sua casa. Coloca a palavra de Deus na sua casa. Amém? Coloca a palavra de Deus na sua casa. E veja essa beleza que é família. Essa instituição que Deus criou, que se chama família. Entre homem e mulher. Para poderem se multiplicarem. Vamos valorizar, amém? Vamos valorizar, jovens. Vamos valorizar aquilo que é família. Graças a Deus. Valorize família. Dê valor.
Não adianta. Só para terminar, não corra, jovem. Caminhe na vontade de Deus. Amém? Para não ser surpreendido. Assim, não era isso. Não era essa família que eu estava a procurar. Mas caminhe na vontade. Para que Deus levante a mulher, a esposa para você, da lomba, que honra Ele, que louva Ele, que glorifica Ele, que seja a sua auxílio. Amém? Permaneça firme, Olga, no Senhor, que no momento certo nos levanta, homem temente a Deus, irá amar a você, irá respeitar a você, vocês vão constituir família. Amém? No culto que nós tivemos antes, eu fazia a seguinte pergunta para os adolescentes que estavam aqui. Eu disse, quantas mulheres gostariam de caminhar naquele dia, né? E serem levadas para o altar e entregarem o esposo. Quantas estão aqui que gostariam que pudessem acontecer isso? Aquelas todas no culto da tarde levantaram todas elas porque queriam. Queriam. Quantas estão aqui que querem? Não é lindo? Então espera. Caminha na palavra. Faça a vontade de Deus. Espere no Senhor. Nada de corta-mato. Espere no Senhor. Para que Ele possa levantar o seu marido na hora certa. Faça corta-mato, coisa nenhuma. Amém? Para nós constituirmos aquilo que são famílias sólidas e saudáveis da maneira que agrada a Deus. Amém, jovens? Amém? Jovens que estão aqui, vamos esperar. Não pode uma. Pode ter muito barulho, não. Calma, calma. Calma, calma. Deus tem o melhor para ti, Dalom. Deus tem o melhor para ti. Espere, Senhor. Corra. Essa geração vai ser exemplo. Amém? Quando eles falam mal, essa geração, pecado é pecado, passa de geração em geração. Mas também eu acredito, mesmo essa geração, seja como a gente queira, existe jovem, existe homem, existe mulheres, teme Deus. Então, testificar a Cristo naquilo que é a Constituição. Existem maridos, esposos que irão testificar naquilo que é. Então vamos esperar, jovens que estão esperar fazer família da maneira que agrada. Glória a Deus. Podemos orar e agradecer ao nosso bom Deus. Levanta do seu lugar e vamos orar. Vamos agradecer. Querido Pai, maravilhoso Deus, nós queremos chegar na sua presença mais uma vez. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas para esposas, maridos que estão aqui neste lugar, nessa tarde. Nós pedimos, ó Pai, traga sabedoria, Senhor, traga paixão. Deus nos leva de volta a Ti, para podermos estabelecer
as nossas famílias em Ti, Senhor Jesus Cristo. E que a Sua palavra, Senhor, que a Sua palavra, ó Deus, seja de facto aquilo que nos guia, aquilo que nos direciona. Não as coisas, não as normas, os valores, os princípios que esse mundo está oferecendo, mas Deus, aquilo que, assim, Senhor, aquilo que nos guia, a Sua palavra que possa nos guiar, Senhor. Eu oro para os jovens que estão aqui, Senhor, que sejam jovens comprometidos com a verdade, jovens comprometidos com Cristo, jovens que não envergonham o Evangelho, jovens que não vivem na fornicação, jovens que não se abraçam à pornografia, mas pessoas que são comprometidas com a Sua palavra, Senhor. Pessoas dedicadas, pessoas que querem um dia testificar aquilo que é o valor da família. Então, ó Deus, nós queremos, no nome do Senhor Jesus, render as nossas vidas, entregar as nossas vidas para Ti, Senhor. Nos proteja, nos guia, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós deixamos tudo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, amado irmão, e tenha uma ótima semana. Amém.